Boa tarde, que eu esqueci de falar boa tarde para vocês hoje. É que está chegando nas últimas aulas, a gente acaba esquecendo, né? Mas, né, mais uma aula. Hoje é a minha última aula de língua portuguesa com vocês e nós vamos rever alguns conteúdos que nós vamos passar para a prova. Rever apenas lembrar para vocês, porque todos já foram explicados, correto? E corrigidos também. Então, nós vamos apenas rever esses conteúdos hoje. Certo, gente? Só um minutinho que eu já vou compartilhar ali com vocês. Só um pouquinho. Aqui eu tenho os pronomes relativos. Esse daqui é o livro... Esse é o livro 4. Deixa eu só confirmar aqui com você se é o livro 4. Eu acredito que sim. Isso. Pronomes relativos é no capítulo 4. Eu vou rever aqui o capítulo 13 com vocês. Isso, esse aqui. Regência verbal. Só para lembrar vocês que esse conteúdo temos ali na atividade avaliativa. Então, ali a regência verbal é a relação entre um verbo transitivo e os seus complementos. No contexto, né, fala-se que o verbo ali é o termo regente e os complementos são termos regidos, igual nós temos aqui o exemplo: os idosos esperam condições dignas de vida. Verbo é o termo regente porque é ele que pede um complemento, certo? E o complemento do verbo, que é esse aqui, condições dignas de vida, é o termo regido, correto? Essa relação de regência pode ou não ter a presença de uma preposição, como é no caso desse verbo aqui, do verbo esperam. Por isso, os complementos, também chamados de objetos, são classificados em diretos, os que não são precedidos de preposição, como esses daqui, o verbo espero, quem esperam, esperam o quê, né? Esperam algo. E alguns outros, né, são precedidos por preposição, que são os indiretos, verbos transitivos indiretos, no caso aqui do verbo visam. Os idosos visam a quê? Né? Visar no sentido de almejar ali, a uma vida mais digna. Então, aqui eu tenho o verbo, que é o termo regente, aqui há uma vida mais digna é o termo regido, e ele está regendo a preposição a, correto? É um complemento do verbo, aqui todo esse termo é o complemento do verbo acrescido de uma preposição, acompanhado ali de uma preposição. E o que seria a regência, então? Alguns verbos, dependendo, né? Porque como vocês já estudaram, nós temos lá o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, nós temos o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, e os verbos intransitivos. Então, de acordo com a regência do verbo, essa regência, né, quanto à transitividade ali, dependendo do verbo, ele pode, mudando a regência, ele muda ali o significado dele. Então, isso é a regência verbal. Quando você, às vezes, se ele é um verbo transitivo direto e ele tem um significado, ele, sendo verbo transitivo indireto, ele passa a ter outro significado. Então, é isso que vocês precisam lembrar na regência verbal, correto, gente? Então, aqui temos um exemplo do verbo assistir. Ele, como transitivo indireto, ele vai reger a preposição a, certo? O verbo transitivo indireto regendo a preposição a, e ele vai ter o significado de presenciar, ver, observar, testemunhar. Como temos no exemplo aqui, assistiu ao espetáculo musical. Assistiu a quê? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, aqui o verbo assistir, ele pede a preposição a. Dizemos aqui que ele é um verbo transitivo indireto, termo regente, e ao espetáculo musical é o termo regido, que completa o significado do verbo assistir. Nesse caso aqui, o verbo, ele tem o significado de presenciar, ver, certo? Ele viu ao espetáculo, ele presenciou ao espetáculo. Agora aqui nesse outro exemplo, né, ele como verbo intransitivo, ele tem o significado de residir, morar. Olha só, vindo acompanhado por um adjunto adverbial. Ali pode ser adjunto adverbial de lugar, e ele rege a preposição em.
Olha só o exemplo. Assiste em Cuiabá. Não dizemos que... Nós não falamos assim na nossa linguagem do dia a dia. Assiste, né? Assisto em Campo Grande. Então, ali eu vou dizer que eu moro, né, em Campo Grande. Então, aqui o verbo assistir, como verbo intransitivo, ele virá com o significado, né, de vir, de residir, morar. Então, se vocês virem dentro de um contexto o verbo assiste, acompanhado de uma adjunta adverbial de lugar com a preposição em, você vai saber que ele veio no sentido de residir, morar em algum lugar. Aí nós temos ele como verbo transitivo direto, normalmente quando significa cuidar de uma pessoa ou ajudar, ou socorrer, ou auxiliar alguém. Então aqui nós temos o enfermeiro assiste o idoso, aqui ele está prestando uma assistência a uma pessoa, correto? Então, se ele está prestando assistência aqui, ele está como verbo transitivo direto, a regência dele é como verbo transitivo direto, e o complemento o idoso ali sem preposição. E ele pode vir como verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, correto? Regendo a preposição a, quando significa ser da competência de alguém. Assistem a quem? Aos idosos. O que? Diversos direitos. Então, aqui nós temos um verbo bitransitivo, também chamado, né? E aqui ele vem com o significado de ser da competência de alguém. Então, isso, gente, é a regência verbal, correto? A regência verbal é quando você observa a regência de um determinado verbo e, dependendo da regência dele, ele tem um significado, correto? Às vezes não muda o significado, muda apenas a regência, ok? Mas alguns verbos, ele tanto muda a regência quanto muda ao significado deles. Isso aqui é regência verbal, correto? Aqui temos um outro exemplo do verbo aspirar. Agora aqui a concordância verbal, que também temos aqui nesse capítulo, é o verbo e o sujeito da oração. Então, o que vocês precisam observar? Verbo e sujeito. Né? O sujeito da oração, ele vai sim, o verbo, ele sempre vai estar concordando com o sujeito da oração. Essa é uma regra básica, tá? Que o número de idosos cresceu, o número está no singular, o verbo está concordando com ele no singular, correto? Os idosos, sujeito no plural, verbo no plural, terceira pessoa do plural aqui. Então, isso é a concordância verbal. É claro que aqui nós temos uma regra bem curta, mas a regra da concordância verbal é uma regra bastante extensa, certo? E com o sujeito composto, aqui ele está concordando com o sujeito composto, eu e ele, primeira pessoa do plural, né, o respeito e o carinho, terceira pessoa do plural, aqui o verbo concordando com o sujeito, e também temos um caso aqui do verbo, o sujeito composto vem depois do verbo e é formado por núcleos no singular, olha aqui, o respeito e o carinho estão acompanhados de artigo, então aqui eu posso tanto concordar, não, são fundamentais para os idosos o respeito e o carinho. Posso concordar no sujeito, ou eu posso, no singular, no plural, ou eu posso concordar no singular, correto? Ou concordar com o sujeito que vem mais próximo dele também. Isso quando o sujeito composto vem após, certo? Apenas uma regrinha bem básica ali para vocês lembrarem. E aqui tem uma outra parte também, né? O carinho e o afeto é fundamental, ou eu posso dizer o carinho e o afeto são fundamentais, concorda? No singular ou no plural. Aqui, no núcleo do sujeito composto unido pela conjunção ou com valor de excludente, eu preciso excluir um ou outro, correto? Preciso escolher qual fica. Então, Maria ou José ocupará. Então, aqui por isso é utilizado no singular. Agora temos a concordância do verbo ser, né? Hoje são 25 de dezembro, hoje é 25 de dezembro. Tudo é mistério, tudo são mistérios. Aqui, quando você quer enfatizar, ali quando você quer chamar a atenção do predicativo, você vai concordar com o predicativo. São 25, 25 aqui está no plural, ou eu quero concordar ali com a palavrinha. Agora que eu estou vendo aqui o bate-papo, gente. Apareceu para mim aqui, do nada. Tá louco meu computador. Então, aqui ele
Ou você vai concordar com o sujeito da oração, ou você vai concordar com o predicativo do sujeito. Se você quiser enfatizar o sujeito, você concorda aqui no exemplo que nós temos no singular, ou se você quiser enfatizar o predicativo, você vai concordar com ele se ele estiver no plural, correto? Se o sujeito ou predicativo indicar pessoa ou estiver representado por pronome pessoal, a tendência é o verbo concordar com esses termos. Olha aqui o exemplo. O governo somos nós somos. O governo sou eu. O problema são os outros, certo? Representados por pronomes pessoal. Então, aqui, não que seja aqui um pronome pessoal, mas um pronome indefinido, mas está concordando com esses pronomes ali. E quando indica horas ou expressão numérica, né, está concordando com essa expressão numérica, no caso aqui, as horas. Ok, gente. Agora eu tenho também no capítulo 14 os pronomes relativos, porque eles vão introduzir ali as orações subordinadas adjetivas. Então, ali nós temos qual é a função do pronome relativo? É não repetir uma palavra que foi dita antes. Ele sempre vai estar referindo-se a uma palavra que veio antes, correto? Aqui no caso, nós temos o pronome relativo que ele pode retomar termos que indicam ali tanto pessoas ou coisas, correto? E aqui temos o exemplo, eu que vivo me irritando com vendedores, que está referindo-se a uma pessoa. Aqui, o que o senhor viu nesse jeans que nem cai bem, que está referindo já a um objeto aqui. Então, a função do pronome relativo que é retomar termos, né, foram ditos anteriormente, que esses termos podem ser pessoas ou coisas. Temos ali o pronome relativo quem, ele sempre vai referir-se a pessoas, em geral, ele vem antecedido por uma preposição. Este é um amigo a quem, certo? Este é um amigo de quem, né? Falei recentemente. Então, aqui, ó, o pronome relativo quem sempre vai referir-se a pessoas e geralmente vem antecedido de preposição. Agora nós temos ali o pronome relativo o qual e as variações dele, a qual, os quais, as quais, né? Ele tanto pode referir-se a pessoas quanto coisas também, funcionando a semelhança do pronome relativo que nós vimos aqui anteriormente. É bastante usado em situações que poderiam gerar ambiguidades. Então, ali, para não se utilizar o relativo que e gerar ambiguidade, nós utilizamos o relativo o qual e as variações dele. Aqui nós temos o exemplo. Conheci ontem a avó de um velho amigo, a qual mora em Manaus. Se eu dissesse que mora em Manaus, não saberia dizer se era a avó ou o amigo. Então, utilizamos ali se eu quero me referir à avó, eu vou utilizar a qual. Se eu quero me referir ao amigo, eu vou utilizar o qual. Correto? Aí nós temos também o pronome relativo onde. Sorry, só um pouquinho. E ele sempre vai estar referindo-se a lugar. Esta é a cidade onde moro atualmente. Então, usamos o pronome relativo onde para referir-se a lugar, correto? É comum também falarmos em que, na qual, certo? Como pronome relativo referindo-se a lugar também. E temos o pronome relativo cujo e as variações, né? Cujo, cuja, cujos, cujas. Esse pronome você vai usar sempre que você quiser indicar posse de alguém, correto? Então, aqui nós utilizamos ele. Pode vir precedido de preposição ou não. A garota cujo caderno pedi emprestado é aquela ali. Então, aqui, cujo caderno, o caderno é de quem? É da garota, pertence a ela. Então, por isso aqui foi utilizado cujo. Caderno está no singular e no masculino. Então, utilizamos esse pronome no relativo cujo no singular e no masculino. Certo? Ainda temos também, aqui são os pronomes, temos aqui umas particularidades deles. Só um pouquinho que eu já ia pular essa parte aqui. Por exigência de outra palavra, né, quando, além de quem, os pronomes relativos que ou qual e as variações cujas variações e onde podem ser antecedidos por preposição. Isso acontecerá dependendo da construção da oração a que pertence a preposição. Não consigo ligar o bate-papo agora, não sei por quê.
tá? Depois eu vejo. Então, ali, por exigência de uma outra palavra presente no período, seja um verbo ou um nome que pede preposição. Na concordância verbal, na regência verbal, ali temos alguns verbos transitivos indiretos que pedem preposição, assim como temos nomes, substantivos, adjetivos e advérbios que pedem complementos com preposição também, correto? Então, aqui, o livro a que me refiro, quem se refere, refere-se a alguma coisa. Então, o verbo pede preposição, por isso a preposição veio antes do pronome relativo. Os pais do qual você vê, o país do qual você vem é muito bonito. Quem vem, vem de algum lugar. Então, aqui, o país do qual. Aqui temos a preposição de, certo? Então, se o verbo ou qualquer outra palavra que peça, né, um substantivo, adjetivo ou advérbio que peça um complemento com preposição, você vai usar a preposição antes do pronome. Ok? Ou por exigência do termo retomado pelo pronome. Se esse termo que vem igual aqui, ó, essas cadeiras vão desmontar na terceira vez em que alguém se sentar. Observe que aqui eu tenho a preposição em mais a, formando a palavrinha na. Temos a preposição em, então aqui utilizamos em também, correto? Antes do pronome. Certo, gente? Aí nós temos também, no capítulo que eu também coloquei para vocês estudarem, é o capítulo 15, orações subordinadas adjetivas, certo? As orações subordinadas adjetivas, elas têm função de adjetivo e elas vêm ligadas por um pronome relativo. Temos dois exemplos de orações subordinadas adjetivas, que é a adjetiva restritiva e a adjetiva explicativa, correto? A adjetiva restritiva restringe e particulariza o sentido do termo antecedente. Tem a função de adjunta adnominal e não é separada por vírgula do termo a que se refere. Ok? Então, aqui temos um exemplo. O desperdício de alimentos que ocorre em feiras e supermercados, né? Tem uma continuidade da oração aqui. Então, esse pronome relativo que refere-se ao desperdício de alimentos ali, ele não está explicando esse termo, ele está apenas particularizando. Então, ali nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, observem aqui a explicativa. Explica, esclarece um termo, destacando uma característica acessória geral. Por isso, disse que ela é semelhante ao aposto explicativo, aparecendo em geral entre vírgulas e podendo ser eliminada sem prejuízo à oração principal. Temos um exemplo aqui. O problema da fome, que é comum em países em desenvolvimento, precisa ser enfrentado. Se nós tirarmos a oração subordinada adjetiva, a oração ficará: o problema da fome precisa ser enfrentado. Não traz, não muda o significado da oração, não prejudica, né, o entendimento dela. E aqui, esse termo que é comum em países em desenvolvimento está referindo-se ao problema da fome, correto? Então, aqui nós dizemos, e observe que ela está entre vírgulas, então nós temos ali uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ok, gente? Então, geralmente a oração explicativa ela vem entre vírgulas, a outra restritiva não vem. Correto? Acredito que vocês todos tenham entendido bem o conteúdo. E na próxima semana nós teremos a nossa atividade avaliativa. Correto? Apenas uma revisão ali para que vocês possam lembrar do conteúdo todo, que talvez, claro que as nossas aulas elas ficam ali e vocês podem revê-las depois, né? Elas ficam gravadas e aí vocês podem ver depois, mas aqui também eu já expliquei tudo para vocês. Certo, gente? Só um minutinho aqui.